Boa noite, família, que já está entrando aí. Entrei um pouquinho antes aqui para testar a internet, saber como que tá. Hoje a gente vai fazer uma live aí com o Tata Jitu, que muitos já conhecem. Quero dar uma boa noite a todos aí que estão entrando com a gente aí. Quem tiver pergunta, quem tiver alguma dúvida, quiser ir falando sobre algumas coisas do Candomblé também, pode ir mandando aí que a gente vai tentando acompanhar e respondendo, tá bom? Meu pai aí acabou de entrar, Tata Quilonderu. Boa noite, pai Macoyu. Macoyu a todos aí. Pai Tato também. Aquele abração, meu brother. Sua benção. Paulo Valência. Eu vou chamar o Tata Jitu, que ele já tá por aí já. Ele já tá por aí, daí eu vou convidar ele. Tentando colocar o Tata Jitu aqui, família. Quero aproveitar também a oportunidade de desejar um ótimo Dia das Mulheres aí para todas as mulheres do mundo, pela data comemorativa de hoje, né? Que Dia das Mulheres é todo dia. Então, só aproveitando a data também comemorativa para desejar a elas, todas elas, né? Inclusive, só tem mulher na minha vida, 3 filhas mulher, aí já viu, né? Tata Jitu, tô mandando um convite aí, vê se você aceita aí. Gabriel Wallace, meu brother, boa noite. Sua benção, meu mano. Tamo junto. O Thiago, meu brother, saudações aí, tamo junto. Forte abraço. Maicon aí também tá entrando com a gente aí. Salve, Maicon, meu brother. Zé da Trita. Aí, Aí, Tata Jitu. Tajitu. Fala, meu Tata Mucambila. Como é que tá saindo essa imagem aí? Tá direito? Tá perfeito? Não. Não, a Não, imagem a tá imagem boa, tá agora boa, só agora só tem tem que virar que pouquinho virar aí. pouquinho aí. Isso. Vira seu Vira seu celular, que ele celular. acho que ele deve estar deitado. É isso aí que eu tava perguntando. Aí, Deixa eu show. ver se eu consigo ajeitar aqui. Espera aí, só um instante. Tá tranquilo aí.
Luiz Candeia, Macuyu, nos amo, Macuyu, meu brother. Boa noite para nós. Maurício, tamo junto, Maurício. Instante. Eu sou todo enrolado, entendeu, meu Camilo? Fique em paz, Tataji, tu tá tranquilo. Tem erro não. Eu acho que eu Os consegui colondei aí, ajeitar. ó, Ficou curioso. legal? É, ficou legal. Tá legal, tá bacana. Só perguntar pro pessoal, todo mundo tá ouvindo o áudio aí tranquilo, tá bom? Como é que tá aí? Se alguém puder dar um ok, eu agradeço. Espera aí, só deixa eu sair aqui só um instantinho. Certo? Maravilha. Valeu, galera, pelo ok aí. Deixa o Tata Jitu voltar para ele se apresentar aí para vocês entenderem quem que é o Tata Jitu. Cortei. Voltou, Tata Jitu. Então, eu vou pedir para o senhor se apresentar o pessoal aí, né? O pessoal está acompanhando. E por que da importância dessa live, principalmente quando se fala de Gomeia, do senhor estar nela aí. Peço que o senhor se apresente para todos aí, por favor. Boa noite a todos. Bênçãos gerais, bênçãos gerais. Eu sou o Tata Sérgio Jitu. Aqueles que não me conhecem, eu sou iniciado em 1975. Não fui iniciado diretamente na Gomeia, mas passei a me dedicar direto à Gomeia e já vai aí para quase 48, né? Eu até me perco às vezes com o meu tempo de santo, né? Às vezes eu me perco. Acho que é 48, 48. É por aí, mais ou menos por aí. Entendeu? E a gente está aqui para vir aqui a convite do Tata Mucambila, para a gente bater um papo, passar algum esclarecimento sobre a Gomeia, né? Alguma coisa que eu tenha vivido, muitos não viveram, entendeu? Então é sempre bom a gente colocar em esclarecimento, botar em passar adiante aquilo que nós conseguimos viver e vimos, né? Correto, correto. Tatagito, a gente tem, eu fiz fiz aquela caixa de pergunta do Instagram, tem algumas perguntas aqui que der para responder, a gente responde, que não der também, não tem problema, né? E vamos entrar também com o pessoal, outros aí que tiver algumas perguntas e tal, a gente tá por aí. E a primeira pergunta que tem aqui é a seguinte: dentro da Gomeia, sempre se adoçou Cambonda e Macota? Sempre. Se adoçou e raspou Cambonda e Macota ou isso veio depois? Olha, rapaz, depende do que o povo considera como adoço, em adoçar, entendeu? Por que eu falo depende? Porque às vezes todo iniciado ele passa por um sistema, né, no Mutuê, Ori, ou como queira. Todo esse iniciado ele passa. Não é exatamente a mesma coisa que se passa com um rodante. Não é a mesma coisa. Mas todos eles passam por aqueles entumbos, aqueles pós, aquelas. Entendeu? Todos eles passam. Não é a mesma coisa que o rodante, mas tem que passar para poder dar início, para pegar a chácara da pessoa. Entendeu? Senão não tem como dizer que é iniciado. Agora, sempre fez o cambondo, como acho que a grande maioria das casas faz, entendeu? Não tem aquela coisa de dizer que vai sair na sala com o adoço. Não, isso aí não tem esse costume, nunca teve esse costume. Exatamente. É uma coisa mais fechada, uma coisa mais particular, mais familiar particular, lá dentro, né? mais fechada, mais interna, isso. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, cara, eu não sou nem mais feito nem menos feito que um muzenço. Sou raspado, catulado, adoçado, tudo, não tem erro. E daí, tipo, as pessoas. Isso é uma coisa que vive nos questionamentos, porque muitas casas não adoçam, não põem quelê, e aqui
né? Eu mesmo puxei o meu quelê tranquilo e fiz tudo normal. Em Eu muitas fui casas não. raspado, usei quelê, eu tirei o meu tempo, tudo bonitinho, entendeu? Fiquei É, deitadinho, fiquei exatamente. indecisa, tudo conforme manda o figurino. Exato. Só que confirmação de Cambon, de cota, é diferente de confirmação de rodante, de Sim, sim, iniciante. sim, com certeza. Tem algumas coisas do fuxico que só pertence a quem participa, né? É por aí, é por aí. É. E a segunda pergunta é o seguinte: tem umas perguntas meio doidas aqui, mas enfim. Qual a diferença entre as raízes, né? Eu acho que quando a gente fala a diferença entre raiz, a gente tem aquela questão de cada aldeia, né? Cada pessoa tem o costume de seguir a forma de conduzir a sua casa, a sua religião, os seus filhos ali, né? Não vai, você tem, com certeza, você tem uma base, né? Uma base da sua raiz, mas você não vai seguir perfeitamente igual Não, fazia não há tantos e segue, tantos não tempos segue. atrás. Aí a pessoa fala assim, qual a diferença entre as raízes? Tem muita, porque a raiz, a origem, né, ela vai se modificando, ela vai tendo adaptações. De repente, uma casa, ele só para a pessoa que fez a pergunta ter um entendimento. De repente, por exemplo, tem muita diferença. Uma pessoa, ela é de um sumbo, de cavum. A casa passou a ter um costume, aquela casa passou a ter aquele costume de fazer determinadas coisas para um sumbo, para cavum, aquelas datas, aquela coisa. Aí tem um filho da casa que é de encosse, o desase. Na casa dele, ele vai fazer outros costumes que não é de um sumbo cavungo. Porque ele não é de um sumbo Exatamente. cavungo, ele é de um. Entendeu? Então, Exatamente. fatalmente, ele vai fazer diferente. E assim como tem essa parte, tem outras também que vão modificando. Cada um vai modificando, vai se adaptando sua casa, e dizer que casa nenhuma segue casa matriz. Começar por aí. Segue até a página 1, né? Não tem isso que o pessoal fala, né? Segue até a Exato. página 1. Exato. Depois não tem esse negócio de dizer que eu sigo rigidamente a minha casa. Não segue, não. Eu não acredito. Bom, pode ser até que tenha, não estou dizendo que não tenha, mas é muito difícil. Inclusive, tem raízes aí, né? Tem raízes aí que são fechadas, né? Ali que a própria zeladora vai lá, acompanha rigidamente. Mesmo assim, tem suas alterações, suas modificações, entendeu? Exato. Exatamente. Não tem como seguir o pé da letra, né? Porque às vezes, muitas das vezes é aquilo, né? É, o próprio santo daquele zelador ali que está conduzindo vem traz outra coisa para que quer que faça, que quer que siga dentro daquela casa ali, Justa. outros costumes e vai ter que seguir, vai falar É, que não vai eu seguir. sempre falo o seguinte: cada cabeça é uma cabeça. Então não adianta. Exatamente. Os santos, as coisas de uma pessoa não é exatamente da outra. Tem o princípio básico, né, que tem que se seguir. Tem aquele princípio básico que se seguir. Aqui faz assim, aqui faz assim, mas muitas das coisas vão ser alteradas, vão ser modificadas, vão ser copiadas de outras casas que acha. Tem muita gente que acontece, e não acho feio isso, não. Muita gente fala assim, mas isso aqui é de tal raiz, não é da sua. Mas se você fez alguma coisa baseado naquilo e deu certo, resolveu, por que você não vai dar continuidade? Entendeu? Que muita gente fala assim, isso aí não se faz porque é de tal raiz. Mas eu fiz na minha casa e deu Inclusive, certo, resolveu. Por que eu não exatamente. vou continuar? Inclusive teve um questionamento desse aqui, né? É, a Gomeia sempre utilizou coisas de outras raízes, como o tumbajuçara, tumbenci, enfim. Eu particularmente, né, eu vejo que por ser uma raiz, no meu ponto de vista, por ser uma raiz mais nova, não tem como. Se você é uma raiz mais nova, certamente você tem você vai ter costume de outros lugares, você vai ter costume de outras raízes, você vai utilizar. Eu costumo de falar o seguinte: cantiga não tem dono, né? Certo que tem, a gente já discutiu isso várias outras vezes. Cantigas, ela tem umas que tem as suas particularidades e a gente não vai sair repetindo elas dentro da nossa sala, né?
Porém, cantiga não tem dono, né? É de Santos, a gente sabe qual que é o procedimento que tem que cantar e como cantar, a hora de cantar. Eu acho que tem que cantar sim. Eu acho que essa coisa de propriedade aí é complicado. O que que você tem a dizer? É, tanto cantiga como reto, que muita gente fala assim, isso aqui é de tal. Tem cantigas específicas daquela casa, que realmente aí, entendeu? São até composições, posso até dizer assim, são composições que foi feito para aquela casa. Agora, no geral, hoje em dia, principalmente, todo mundo copia todo mundo. Eu pergunto, eu posso pegar aí vários zeladoras, e vou fazer a pergunta para eles. Aí, quando eles falam assim, isso aqui é da minha casa, da sua casa. Sempre foi assim? Sempre foi da sua casa, foi assim? Só tem uma raiz, que eu não preciso nem citar, que tem composições, é o que eu estou falando, composições próprias da casa. As pessoas da casa fizeram aquelas cantigas, aquelas próprias composições, aí eu concordo que seja dele. Mesmo assim, se ela tem uma coisa envolvente, que se tem um poder, por que o outro não pode usar? Eu não acho, não creio que seja proibido usar. Agora, não sei se foi bem isso que eu entendi quando falou que tem pessoas que perguntaram se a Goméia usa. A Goméia usa como todo mundo sempre usa, como todo mundo sempre usou. Entendeu? Exatamente. Todo mundo sempre usou. Não é a Goméia que usa o dos outros, não. A Goméia tinha suas particularidades, em cantigas, em especial até de cantigas, que as grandes casas todo mundo canta. As casas matrizes, lá de Salvador, todo mundo canta. As cantigas aportuguesadas, fala assim, eram tradicionais dos candomblés de caboclo, mas a Goméia sempre cantou muito cantiga da portuguesada. Então, nós somos detentores dessas cantigas, fomos os únicos que levamos à risca essas cantigas. Hoje, não é tanto que muitos camboclos estão cortando as cantigas portuguesas, que eu não acho, eles acham, porque não é tradicionalmente quimbundo, não é quicongo, tem o português. Eu sempre falo para as pessoas, olha, gente, a cantiga portuguesada é muito melhor do que a cantiga em quimbundo ou em quicongo. Sabe por quê? Porque você sabe o que você está cantando. Você tem certeza do que você está cantando, você sabe o que você está falando. Agora, em quimbundo, quicongo, você está cantando e você não sabe nada. É igual o cara que canta inglês, sai cantando, ninguém entende nada do inglês dele, mas ele acha que está abafando. Então, eu prefiro a cantiga portuguesada. Esses dias a gente estava comentando disso ali, e eu até falei, inclusive as palavras portuguesadas estão dentro das cantigas, né? Principalmente das cantigas de Candomblé, Congo, Angola, bem mais antiga que as palavras Yorubá, porque as palavras Yorubá dentro das cantigas veio bem depois. Veio bem depois, né? Veio depois. Veio agora já as cantigas, as palavras em português, elas veio bem antes dentro dos nossos cânticos, né? Cânticos e reza. Eu tenho um costume, Mucambila, de falar para as pessoas o seguinte, quando eles falam, cantiga em português, por que não é? Primeiro que nós não somos africanos, nós somos descendentes de africanos. Nós vivemos no Brasil, o candomblé é brasileiro. Por que não cantar cantiga portuguesada? Eu tenho um costume de falar o seguinte, uma criança nasceu com 5 anos de idade, tu pega essa criança, leva essa criança para o Japão. A criança vive no Japão até os 55 anos, já não é mais criança. Aí tu pega essa criança que viveu lá desde os 5 anos de idade e traz essa criança aqui para o Brasil, porque ele nasceu aqui no Brasil, e eu quero ver se ele vai falar o português correto. Ele vai falar o japonês, porque ele viveu 50 anos lá no Japão, com os costumes de japoneses, do japonês, com os hábitos, com tudo do japonês. Então ele vai chegar falando japonês. Agora, isso estou falando em questão de 50 anos, né? Agora você imagina o preto banto que chegou aqui em 1525, 1530. Então nós vamos botar aí 500 e alguma coisa de anos. Eu estava falando só de 50, da criança que vai para o Japão. Agora vamos falar em 500 anos. Não vai falar o português? O santo não vai. Aí eu sempre pergunto para as pessoas, quando fala de cantiga em português, que olha, o santo acho que entende melhor o português do que o quimbundo. Que você conversa com o santo como? Com o Niquice como? Em quimbundo ou em português? Você, quando vai lá pedir, está desesperado, tu pede quem? Em português ou em quimbundo? Em português
Aí, para falar, para pedir, para implorar, você fala em quimbundo, em português. Mas na hora de cantar, o certo está errado, entendeu? Passou a ser errado. Aí tem que ser em quimbundo. Ora, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Por isso que eu vivo a Gomeia, que canta o português bonito, entendeu? E outra coisa, né? Quando a gente. É um assunto bem complexo e extenso, porque assim, se a gente for parar hoje, né? A gente falar, não, hoje a gente não vai cantar mais nada português, a gente vai trazer tudo por dentro do dicionário, vamos cantar o Kimbunda ou o Kinkongo, enfim. E aí, se a gente for analisar, como que vai ficar a nossa ancestralidade lá atrás? Porque isso é o que a nossa ancestralidade conhece. Quando você canta, hoje em dia, quando a gente canta algumas palavras português dentro das cantigas, isso é um fato que a nossa ancestralidade ela entende o que a gente está falando. Porque elas deixaram isso para a gente, né? E elas falavam isso. Então, de fato, elas vão entender o que a gente está falando. Isso é uma coisa de se pensar. E que se a gente trazer tudo, né, o que era de português, tirar tudo, enfim, eu não falo de questão de, por exemplo, você tirar uma cantiga você tirar uma palavra Ogum e colocar a palavra roxo ou colocar a palavra imposto, não é isso. Estou falando você pegar uma cantiga inteira em português que sempre teve, principalmente falando da Goméia, e outras raízes também, como tem, e sempre foi cantado, e você colocar ela todinha em Kibundo ou Kikongo. Isso não vai dar um certo problema? Será que a nossa ancestralidade vai entender aquilo ali? Né? É uma coisa de se pensar com tranquilidade, paciência e analisar muito bem. Ah, bom, com certeza, com certeza. Eu me preocupo muito com isso quando as pessoas falam, e inclusive ela bate, né, em relação às primeiras perguntas, porque olha só, se você passa, isso é um costume, foi uma tradição da raiz, principalmente da Goméia, de cantar cantigas aportuguesadas. Se aí você começa a tirar e botar só o dialeto, você acaba com a tradição. E é o que está acontecendo, está acabando com a tradição. Porque se você não está fazendo aquilo que a matriz, o princípio te ensinou, e você está fazendo o que o vizinho, então você não está fazendo o costume da sua casa, está fazendo o costume da casa do vizinho. E te digo mais, a grande maioria das casas estão tudo alterando. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. Agora, eu tive em alguns candomblés em Salvador, e todo mundo canta com a vontade danada a cantiga portuguesada, ninguém se incomoda com o português da cantiga. Ninguém se incomoda. Aqui no Rio, São Paulo, Minas, o pessoal tem uma preocupação, eu não sei o porquê essa grande preocupação. Eu não sei se machuca, dói, eu não sei, espeta, qualquer coisa assim. Entendeu? Eu entendi. O Osconto deixou uma pergunta aqui, que inclusive tinha até uma pergunta aqui parecida, mas eu vou complementar a pergunta dele. Ele falou assim, Pajitu, com essa separação de Quince, Orixá, Vodum, a Goméia de Caxi vai retirar o queto da sala? Pode comentar sobre. Inclusive, aqui também tem uma pergunta bem parecida, que é o seguinte, como que será a Goméia atual? Né? Como que será a Goméia de Caxi hoje? Como que será isso? Como é que o senhor vê isso, Tata Jitu? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te falar. A Goméia ela tem uma tradição, entendeu? Independente de que muita gente pensa, a Goméia canta queto, canta jeje, canta angola, achando que é uma bagunça. Não. Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, tudo tem o seu... Entendeu? Não é assim. Quem olha assim, ouve dizer, entendeu? Aí pensa que, não, chega ali pode cantar tudo. Não, não é assim. Tudo tem sua hora, tem seus momentos e tem os seus motivos para ser. Teve os seus motivos para ser e continua tendo. Hoje, inclusive, eu estive conversando muito com a Mameto Sérgio Caxi, batemos um papo gostoso agora de tarde, e veja bem, eu não posso responder por ela. Talvez ela esteja até aí, não sei se ela está aí online, se ela está assistindo a live, eu não posso responder por ela. Estou ali juntinho com ela, nós estamos juntos ali na luta, junto com a Dengo, junto com o povo aqui do Rio. Agora, a gente tem que fazer aquilo que nós aprendemos. Se ela determinar, ela como a mentora, a chefe
chefe, a cabeça, a orientadora, fala, não devemos fazer mais assim, vamos fazer essa. Nós vamos, claro, fatalmente vamos entrar no entendimento e ver, realmente, então temos que tirar isso e vamos botar aquilo. Mas eu não creio que ela faça isso. É a opinião minha, tá? Não creio que ela faça isso porque ela sabe da importância, ela conhece, ela teve um conhecimento dentro da Gomeia, ela sabe da importância e os motivos que levam a Gomeia a fazer esses atos. Então, acho que não. Mas, na verdade, quem pode responder direto essa pergunta seria ela. Mas entendeu? Porque, de repente, fala assim, não, o Gitu falou que não vai ser o que vai ser. Não, eu não estou falando. Estou falando que se ela, como a nossa orientadora aqui no Rio, tá, se ela chegar e falar assim, olha, Gitu, vamos chamar A, B, C, não é só Gitu, não, nós temos um corpo. Vamos passar a fazer assim, não vamos fazer mais assado, vamos ver os motivos que levam a isso, e se chegar num denominador comum, num consenso, de que se consiga se entender o porquê, acho que não vejo motivo de não mudar ou permanecer, entendeu? Isso vai depender dela e do corpo que vai acompanhar a Gomeia, né? Sim, com certeza. Eu também tenho um ponto de vista sobre, né, nessa questão. Acho que as pessoas também que são Gomeia, que não é poucas pessoas que levam o nome da Gomeia, muitos nem são Gomeia, mas se diz ser Gomeia. Se diz Gomeia. Né? Eu acho que tem que se apoiar, né? Como família, se realmente quer levar essa bandeira da Gomeia, eu acho que tem que se apoiar, independente das situações. Acho que tem que se apoiar como família e todo mundo se unir referente a um propósito, né? E se realmente é a vontade do nosso ancestral, o bisavô João, então eu acho que as pessoas têm que se unir e têm que realmente levantar a bandeira com força, né? E com fé e pau na máquina. Inclusive nós nos reunimos, nós batemos papo, nós conversamos, tudo baseado em consultas, ancestralidade. Aquilo que eles determinam, aquilo a gente faz. Não é feito, as coisas não são feitas assim, vamos lá, vai fazer. Lá vai tu, porque é bonito, mas é mais bonito fazer assim, é menos bonito fazer assado. Não. Tudo a gente faz, a gente consulta, a gente vê, confirma, não é um só, é 1, 2, 3, 4, 5. Olha, então é isso, vamos embora. Porque se errar um, erra todo mundo. Entendeu? Nós temos esse princípio. Se errar um, erra todo mundo. Então, todo mundo tem que estar junto. Entendeu? Todo mundo está junto. Exatamente. O Gitonã deixou uma pergunta aqui, uma questão importante também. Aí ele falou o seguinte: as matrizes são exemplo da tradição, mas e quando eles estão mudando toda a tradição? Aí complica, né, Tata Gitu? Ô, meu amigo Gitonã, eu te amo, meu garoto. Rapaz, aí complica, porque a tradição está se perdendo. Em todas as raízes, a tradição está se perdendo. Isso aí eu posso afirmar, não é... não está falando de outra raiz que você não conhece. Todas estão alterando, entendeu? Todas estão alterando. É natural. Tem se eu não me engano, é Lavoisier, que ele fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E eu acredito nessa lei de Lavoisier. Agora, tem que ser com consenso, com consciência, não é você chegar, vamos mudar porque eu achei mais bonitinho da casa do vizinho. Quem manda na casa são os ancestrais, são os inquices, são as forças, a energia. Você acha que deve mudar? Deve. Vamos consultar para ver o que ele acha. Eu acho que toda casa tem alguém ali que pega, tem um oráculo, né? Vai lá, vê. Isso dá para alterar? Dá. Eles não querem que altere, então não altera. Entendeu? É assim que tem que ser. Agora, se os ancestrais permitirem, claro, uma grande gama de pessoas alteram por sua livre e espontânea vontade. Não é pela energia, pelo inquice, pelo ancestral, não. Tem gente que altera, que eu acho muito temeroso. Eu acho muito temeroso. Mas se você consultar, ver que foi aquilo que pediu, para isso existem os oráculos. Para isso existe
oráculos. E não é um só chegar ali, pegar, jogar, não. É 1, 2, 3, 5, 10. Ó, tá certo, vamos embora. Concordamos que todo mundo concordou. É aquilo que eu falo. Pelo menos na Gomé nós temos essa coisa. Errou, errou por 5, por 10. Não errou um sozinho. Entendeu? Você não pode tomar uma atitude só porque você gosta de uma coisa, então vamos fazer aquilo que eu gosto, porque eu quero que seja assim. Você tem que fazer baseado no que os ancestrais te mandam. Né? Exatamente, não pode tomar uma atitude isolada, que daí você complica toda a comunidade, né? Atrapalha. Aí bota em risco toda a comunidade. E, de repente, a gente lida com o invisível. As pessoas têm que entender isso. Nós lidamos com o invisível. Aí o cara leva ali, daqui a pouco está levando pau. Tá, eu não sei por que está acontecendo. Eu dei tudo bonitinho para os santos lá, dei bicho, dei 50 bichos de 4 pés, 500 galinhas, e está passando. Sabe por quê? Porque não consultou, fez da sua vontade, e quando leva o pau, aí acha que não sabe. Então, nós lidamos com o invisível, temos que ter esse grande cuidado. A gente não lida com nada palpável, a gente lida com o invisível. Então, o invisível tem que ser consultado. Não é você que tem que decidir pelo invisível. Você tem que fazer aquilo que ele determina, entendeu? Exatamente. Caçanguange falou aqui, fala um pouco sobre a importância de caboclo na nossa tradição. O senhor começa aí. Sobre o caboclo? O caboclo eu acho que o caboclo é tudo dentro do candomblé de Angola. O caboclo é tudo, porque aquele respeito, eu sempre falo do respeito que se tem aos donos da terra. Né? Isso não é daqui, não foi criação aqui no Brasil. Isso veio das terras de banco e sempre teve isso. O povo era muito nômade. Né? E quando começava a chegar esses sedentarismo, eles paravam ali naquela determinada terra, eles procuravam ver quem eram os donos, quem tinham passado por ali, quem é que mandava naquela terra ali, e passavam a cultuar, alimentar aquela espiritualidade, ou aquele ancestral, aquilo que viveu ali. Sempre houve isso. E quando chegaram aqui no Brasil, chegaram com o mesmo intuito. Então, sabendo que as terras eram dos caboclos, dos índios, dos caboclos, passaram a respeitar e fazer isso. No passado, sempre foi, todas as casas cultuavam seus caboclos, alimentavam, aqueles até que não se incorporavam, mas alimentavam, né? Cultuavam, né? Podia não se incorporar, mas cultuavam aquele caboclo, dava a comidinha, fazia as coisinhas direitinho, porque não é objetivamente que a pessoa não se incorpore e que não possa cultuar ou alimentar aquela energia. Entendeu? Então passaram a fazer isso e até os dias de hoje. Muita gente está migrando, tirando o caboclo e cultuando o castiço, né? Em vez do caboclo. Quase você não vê mais o caboclo. Mas é o essencial. E te digo mais, o caboclo ele é essencial. Ele é essencial para dentro do candomblé Angola-Congo. Entendeu? Porque você vive nessa terra, quem te dá a folha, quem te dá o conhecimento grandes conhecimentos, né, da medicina, que foi mesclado, tanto veio de lá, de África Banto, e chegou aqui e encontrou, como não tinha as mesmas folhas, as mesmas ervas, houve uma adaptação para as folhas daqui, e quem deu esse conhecimento dessa adaptação? O caboclo, o índio, entendeu? Por isso que ele tem que ser reverenciado sempre, 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 sempre. Exatamente. Eu costumo falar que é igual lá em casa, né? Pelo menos onde eu acompanho até hoje, na casa do meu avô, casa do meu pai lá, acabou com o que manda e desmanda, velho. Falou, tá falado, acabou. Não tem duas conversas, né? Nas casas, todas as casas que eu fui, vivi, a minha casa, sempre foi um respeito muito grande ao caboclo, ele não pode. Ele tem que estar ali, de qualquer maneira, tem que estar ali, é aquilo que você falou. Ele falou, está falado, não tem contestação, não. E acho bom não ter contestação, né? Exatamente, que se contestar vai dar problema. Vai dar problema. É meio bruto. Vai dar problema. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Boa noite, Tata. Macuil. Acho que ele quis dizer que é té, deve ser. Ele só pode ser usar
cambondo feito ou é liberado para todos? Deve ser aquela boinazinha caída pro lado lá. Eu não uso essa parada não, mas deve ser Não isso aí. entendi, não Acho que é entendi. Equeté mesmo. Repete aí, pô. Aquela, sabe aquela boinazinha, Equeté, que os caras falam? Só Ah, pode ser usado por cambono iniciado ou pode ser iniciado por qualquer um? está falando esse meio afro, né? Que o pessoal chama de afro, que não tem nada de afro. Ele é muçulmano, né? É isso que você Esse está mesmo, acho falando? que é esse mesmo. Rapaz, vou Acho te que é. dizer um negócio. A partir do momento, pelo menos eu posso responder pelo Angola. Eu vejo muitos sacerdotes, muitas pessoas, muitos cambonos aí de Angola usar. Legal, eu acho bacana. Só que não é uma indumentária típica, não é uma indumentária típica de Angola. Então, acho que eu acredito que qualquer um possa usar. Não é de respeitando os princípios básicos das outras vertentes, não. Mas respeitando o princípio básico da nossa vertente, que é Angola. E o Angola não tem. Inclusive, hoje mesmo eu estava dando uma lida sobre essas indumentárias, já achei muito bacana. E quase a gente não usa essas indumentárias aqui. Né? A gente pegamos o costume, talvez até pelos anos 30, anos 20, anos 30, em Salvador, a língua oficial e a regra oficial era o Iorubá, porque tinha uma liberdade maior do que o Banto. Então, talvez seja isso que fez Exatamente. aquele costume do pessoal passar a usar essas vestimentas e passou a ser natural para todo mundo, sem olhar a origem da roupagem, né? Então, o pessoal passou a usar e passou a ser costume. Vamos usar um equetézinho, aquele caidinho, outro cone, o outro é mais não sei o quê, o outro é só colocado, entendeu? Mas não é uma indumentária tradicional banto. Mas, por isso que eu acho que qualquer um, se não é o banto, qualquer um pode usar, o confirmado ou não, entendeu? Não igual essa que nós usamos agora aqui. Ó. Esse é um chapeuzinho que, muito embora não tenha vindo de África banto, mas se caracterizou por uma indumentária do cambondo, do ogã e do runtó. Entendeu? Esses que a Tá. gente usa. Sim, sim. Agora tem outra pergunta aqui também. Essa aqui é a da caixinha de perguntas, é a última que tem aqui. Deixa eu mudar. O senhor acha que tem culpado por a Gomeia ter acontecido tudo o que aconteceu referente a todo esse, como que eu posso dizer, todo esse desgaste que teve sobre a casa, sobre as pessoas, né? Dela não ter seguido à frente, só acha que temos culpados ou simplesmente as pessoas da época não quiseram se envolver, não quiseram levar isso adiante e deixou para lá. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor pode falar sobre? Rapaz, isso aí é uma coisa séria, entendeu? O que eu tenho a dizer sobre isso? Se considerar que houve um erro, tem um culpado. Exato. Eu quero ser bem light na resposta, para não se considerar, foi um erro ter deixado terminar a Gomé. Então tem um culpado, que alguém errou. Alguém errou. Agora, o que acontece? Não adianta você colocar a culpa no passado. Aconteceu? Erros acontecem. Falhas acontecem. Muitas das vezes as pessoas tomam determinadas atitudes sem ver a repercussão que vai dar aquela atitude. Acho que vai ser só aquele pedacinho, quando você vai ver, o negócio está muito grande. Ficou o terreno lá, houve aquele problema todo, aqueles debates todos, aquela guerra toda. Não vamos, eu prefiro não colocar culpado, acusar, botar o dedo, fulano errou, ciclano foi ruim, fulano foi bom, ciclano foi melhor, o outro foi pior. Não adianta, aconteceu. Correto. Eu acho não, eu tenho certeza. O que aconteceu nesse período? Nós viemos uma turma boa, já viemos há anos nessa luta para reparar essa falha. Para reparar essa falha. Houve uma falha? Houve. Porque não era para ter terminado uma casa do tamanho que é a Gomeia. Há pouco tempo eu ouvi alguém
contigo falar que, olha, tem para... Pai João deixou mais de 6.000 filhos de santo. Eu não pensaria tanto, mas uns 3.000 eu posso dizer que ele tenha deixado. Eu já caio até na metade, né? Uns 3.000 eu acredito que ele tenha deixado. Então, pô, as pessoas falam, cara, a Gourmet é tão grande, daquele jeito, com tantos filhos, e deixar acontecer isso, são coisas que você não vai sentindo, não vai vendo que vai ter uma repercussão ruim, vai deixando acontecer. Quando vai reparar, vai ver, o mal já está feito. Aí você tem que... A única coisa que tem que fazer é reparar, tentar reparar. E foi baseado nisso é que a gente já vem aí desde os anos 80, não vou precisar a data, porque a gente já vem nessa luta de recuperar essa goméia. E graças a Deus, o ano retrasado, através de muita luta, muita guerra, nós recuperamos o local onde era o terreiro, entendeu? Hoje mesmo nós tivemos uma conversa muito séria com a mãe tia Cécia Caxi, e nós estamos, ali vai ser construído um memorial da Goméia, vamos fazer determinada... Eu não posso estar falando o que vai ser feito exatamente, porque a gente só pode falar quando tiver no papel concretizado. Já está no papel, o terreno já é nosso, já está tudo certo, recuperamos o terreno, recuperamos várias coisas da Goméia, inclusive pertences do Pai João, recuperamos, vamos fazer o Museu da Goméia, entendeu? Pertence. Quando houve a escavação ali naquele terreno para chegar ao barracão, aos quartos de santo, houve a escavação com o arqueólogo Rodrigo Pereira, o falecido Rodrigo Pereira, conseguimos também tudo bonitinho, temos a posse de tudo, de todos os bens, tudo bonitinho. Então, agora começar a trabalhar em cima disso, e daqui a pouco, quem sabe, a gente está inaugurando uma Goméia, reinaugurando a Goméia, e vendo todo mundo cantar Eu vi Oiá, entendeu? Cantar um português muito bonitinho, entendeu? Oiá, Oiá, ela é dona do mundo, Oiá, Oiá, Inhança venceu guerra, e quem sabe, né? Exato. Quem sabe não, com certeza vai acontecer isso, mas tudo é questão de luta. Inclusive eu peço àqueles que estão aí assistindo na live, aqueles que, quando tiver esses movimentos aqui no Rio, se forem aqui do Rio, dá um apoio, chega junto, porque às vezes você vê muito gomeano, e fala, eu sou Goméia, eu amo a Goméia. Aí você faz um movimento, cadê esse gomeano? Não aparece. Aí você conta com, hipoteticamente, com 1.000 pessoas, aparece 200. Entendeu? Isso aí é que o povo deveria estar até se preocupar um pouco mais em ajudar esse retorno, essa coisa toda. E todo mundo, com certeza, outra coisa que eu vou falar para você, isso eu estou falando por mim, não em nome da ADEMO, né? Apesar de ser diretor da ADEMO, mas eu falo por mim, todos vão ter uma participação ali. Todos, depois da luta, todos que foram em Goméia, vão ser bem recebidos, de braços abertos, vai chegar ali. Tenho certeza, é o povo de Salvador, que já está com a gente, é o povo de Minas, é o povo de São Paulo, o povo de Goiás, de Pernambuco, de Recife, de Rio Grande do Sul, de Curitiba, Santa Catarina, todo esse povo vai participar, vai ter sua participação, entendeu? Isso com certeza. Falei muito? Não, falou legal. O que o senhor falou aí, essa questão, né, tem 3.000 filhos de santo, mas eu pelo menos, eu tenho uma concepção sobre casa de candomblé a seguinte, né? Casa de candomblé, ela não vai funcionar em torno desses 3.000 filhos de santo. Não tem como. Toda casa de candomblé, ela precisa ter tem o dirigente, tem as pessoas ali que são os braços direitos, braço esquerdo, perna esquerda, perna direita dele, que vai fazer a coisa funcionar, né? Então, não adianta 3.000 filhos de santo, eles não vão ter como... Na verdade, eles não vão estar nem por dentro do que se passa dentro dessa cúpula da diretoria, vamos dizer, que é uma diretoria que não tem como falar que não é, porque um zelador, ele não consegue administrar uma casa de santo sozinho. O cara que falar que é pai de santo e consegue administrar uma casa de santo sozinho, ele está mentindo, né?
Então ele precisa ter pessoas ali capacitadas do lado dele para poder fazer essa coisa acontecer, né? Então, como o senhor falou, exatamente, se a gente colocar um culpado, né, a gente vai ter que, teve erro, vai ter um culpado, então aí complica. Então, quando E o a problema do gente. culpado, o problema do culpado é que depende do lado que está vendo quem é o culpado. Já tem o Exato, problema de você olhar o lado. exatamente, E se você olhar exatamente, o lado por o lado de um, aí vai acusar o outro. Aí o outro olha pelo lado entendeu? Dos seus aliados. Aí você vai encontrar dois, três culpados diferentes. Então não adianta culpar ninguém. Houve falha? Houve. Houve. Isso aí é incontestável. Não tem como dizer que não houve falha ali. Houve. Aconteceu? Aconteceu. Como é que faz para reparar? Ou melhor, o único jeito que tem agora, tentar reparar. O único jeito que tem, exatamente. vamos tentar reparar. Não adianta querer só botar o dedo entendeu? E acusar. Se botar o dedo e acusar, é mole. Qualquer um faz. O negócio é se unir para conseguir restaurar ou consertar. Caiu, vamos catar os cacos, compra aí uma cola aí instantânea, vamos colando. Vai ficar igual era antes? Com certeza não. Depois que quebra, não tem como, mas pelo menos vai ficar montado, entendeu? Simbolicamente, aquilo que a gente idealizava, como estava no início, né? Entendeu? É complicado, porque é isso que você está falando. Se não tiver, né? Se não tiver isso, agora não adianta querer achar culpado lá atrás, já passou tanto tempo. Agora é reparar o erro e tocar para frente como tem que ser, né? Como tinha que ter sido lá atrás. E Que aí, eu me lembro que na ocasião, Mucambino, desde aquela época, existia uma guerra interestadual. Tinha uma guerra interestadual e cada um acusava, entendeu? Salvador acusava Rio, Rio acusava São Paulo acusava Minas, Minas, e todo mundo era uma guerra interestadual que eu cheguei, opa, vamos parar por aí. Já houve erro. Não adianta um acusar o outro. Entendeu? Se foi São Paulo, se foi Rio, se foi Salvador, o negócio é a gente tentar corrigir. E foi isso que deu certo. E foi isso, digo mais, foi isso que deu certo para a gente recuperar aquele terreno, aquela área ali. Foi isso que deu certo. Por quê? Porque até então existia uma separação. Uma separação. E essa separação não fazia. Quando houve a união, pronto, conseguimos resolver. Entendeu? E isso eu falo que não é só para Goméia, não, isso para qualquer lugar. Não adianta procurar o erro. Aconteceu? Não adianta botar o dedo e acusar. É levantar, dobrar as mangas da camisa, da calça e cair dentro para consertar ou corrigir. Ou, no mínimo, tentar corrigir. Entendeu? E não ficar acusando. Foi ali, foi aqui. Eu tenho direito, você não tem. Eu sou bom, o fulano é o ruim. Não adianta. Entendeu? Não adianta. exato, exato, porque até então ficar apontando o erro, apontando o defeito e criticando e não fazer nada também não vai resolver, Não vai né? resolver. Não adianta só criticar. Exato. Essas críticas não vão. Você ficar só acusando. E tem gente, tem famílias, tem coisa que faz isso. Eles costumam só acusar, mas você fala assim: mas o que você fez para resolver? Não fiz nada. Então não adianta acusar. Tem que ver se você está correndo atrás para consertar, para resolver, entendeu? Para tirar a má impressão, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Entendeu? E as pessoas não fazem, não estão acostumadas a fazer isso. Hoje em dia, muita gente está acostumada só a apontar e botar o dedo. Graças a Deus, é o que eu falo. Fizemos nossa união, juntamos, e vamos embora, aos poucos a gente vai juntando, daqui a pouco vai juntando mais fulano, mais ciclano, e estamos todo mundo junto. Vamos ficar todo mundo junto. E tem que levantar a bandeira, né? As pessoas têm que se unir, levantar a bandeira com união, com fé e vamos que vamos. Com certeza. A É isso. Goméia, ela é forte. Muita gente fala assim, muita gente saiu do saiu, é porque tinha muita gente, entendeu? Saiu muita gente porque tinha muita gente. O ruim é saiu pouca gente, entendeu? Saiu muita gente, mas você imagina, como eu estou falando, quando falaram que a Goméia saiu até nos sites aí, nos estudos, nas pesquisas, e tinha, o Joãozinho da Goméia tinha 6 mil filhos de santo, em média 6 mil filhos de santo. O
olhei, analisei friamente a temporalidade, a espacialidade, aquilo tudo, vão chegando, eu cheguei, opa, 3.000 não dá não, mas 6.000 não dá não, mas 3.000, 3.500, e é gente pra caramba, é muita gente. Muita é gente. muita Você tá doido. gente. Ele pensa que não, é muita gente. Então, a gente está aí, vamos juntando, fazer aquele trabalho de formiguinha, vamos juntando, daqui a pouco a gente está todo mundo junto, família, muita a gente está cabeça juntando uma raspada. comitiva daqui, indo aí para São Paulo, aí para sua terra fazer o candomblé, daqui a pouco vocês vêm aí de São Paulo, vêm aqui para o Rio para fazer um candomblé, e a Gomeia tem que ser isso. Não só a Gomeia, não, com todas as raízes tem que ser por aí, entendeu? Exato. Tem que ser essa base das raízes, para não deixar morrer a coisa, para não deixar morrer. Entendeu? Exato. O que acontece isso é um sonho, na verdade, que o senhor falou aí, é um sonho que eu também acredito, porque dentro dessa coisa, né, de reunir as pessoas, de querer fazer essa reunião, existe uma coisinha chamada ego, que ela é complicada de lidar. E aí é onde começa o fuzuê todo aí, né? Porque esse negócio do querer ser melhor que o outro, do querer ser mais, e isso não deixa as pessoas se juntar, não deixa as pessoas se unir, né? As pessoas até falam da boca para fora que vai, que não sei o quê, mas quando chega na hora as pessoas fazem de tudo para você não conseguir se juntar, para você não estar ali junto, para você não conseguir, sabe, ajudar o irmão, para você. Isso é muito complicado. E isso é do ser humano, né? Mas eu vejo que talvez por conta que é o que eu vivo, o candomblé, isso é muito defasado, assim, é muito defasado. Essa guerra de ego, Mucambila, é engraçado, né? Nós tínhamos isso dentro da Gomeia, nós tínhamos isso. Então tinha aquele negócio, eu não vou chamar fulano porque eu não gosto de fulano, mas você tem que ver que fulano é bom para aquela função ali que ele vai exercer. Aí o outro fala assim, eu não vou ali porque fulano está lá, mas eu não quero que fulano esteja lá, eu quero que ciclano. E isso não dá certo, não estava dando certo. Até que falaram assim, peraí, eu não gosto de fulano, mas fulano é bom para resolver essa parte aqui. Então deixa fulano ali, que a gente precisa resolver isso. Eu não sei resolver, você não sabe, mas fulano sabe, bota ele para resolver. Essa parte aqui é só fulano e ciclano que sabe, o outro ali também não sabe. E foi assim que pegamos esse negócio do ego, fizemos um buraco com uma enxada bonita, jogamos lá aquele buraco lá dentro, tacamos terra por cima, socamos e estamos todo mundo junto. Claro, dizer para você que é tudo então a mil maravilha agora? Claro que não. Claro que não é a mil maravilha. Sempre vira e mexe tem uma desavençazinha, vira e mexe tem a gente está em reunião, daqui a pouco não concorda com o outro e sai aquele negócio, não, mas isso é errado. Eu sei que no final dá tudo certo, entendeu? Por quê? Botamos esse negócio do ego fora. Jogamos esse ego fora, entendeu? E aí passou a dar certo. E teve como prioridade, o foco é esse. Vamos fazer o quê? É isso que a gente vai fazer. A gente tem que olhar a prioridade. Qual é a prioridade? O foco ele precisa, exatamente. O foco ele levantar precisa tirar o ego de levantar fora. O nome, fazer a coisa bonitinha. Então vamos embora, vamos cair dentro. Foi isso que deu certo. Fulano, você que consegue ir lá falar com o deputado. Você que consegue falar com o pessoal lá do INEPAC, que ajudaram muito no tombamento. O pessoal do INEPAC mas está faltando agora um arqueólogo para ver isso. Vamos embora, vamos ver se a gente arranja um arqueólogo para ele dar o parecer. Aí o arqueólogo apareceu, um arqueólogo para dar o parecer. Fulano, você conhece o arqueólogo? Eu conheço um, vou lá, chama lá. E assim foi dando certo. Foi assim que foi dando certo. Entendeu? E tem que ser por aí. Tem que ser por aí. Tem uma pergunta aqui. O seguinte, Mucuyu Tata, qual a visão de vocês para o candomblé de Angola para o futuro? Pode começar aí. Rapaz, o candomblé do futuro é preocupante. É aquilo que eu falei com você. Existem transformações? Existe. Tudo na natureza está aí para se transformar, segundo a lei de Lavoisier, né? Porém, o povo está indo com muita sede ao pote. O povo
está indo com muita... É um pensamento meu. O povo está indo com muita sede ao pote. Então, começa a fazer adaptações que não é pertencente ao candomblé, ou que não é pertencente ao candomblé de Angola, ou que não é pertencente ao candomblé de Queta, mas eles querem colocar porque acharam bonitinho, acharam bacana, e começam a colocar. Aí começa... Eu vejo pessoas... Essa semana eu estive conversando com as pessoas, e a pessoa começou a discutir comigo, debater comigo. Candomblé de Angola, aí ele entrou com candomblé de Queto, com conhecimento de candomblé de Queto, entrou com conhecimento de Umbanda, não, porque eu estou na Umbanda há não sei quantos anos, começou com conhecimento de Quimbanda, entrou com conhecimento de um monte de coisa. Aí eu falei assim, afinal de contas, o que você faz? Aí ele, mas eu consigo conciliar, acho que não consegue. Não consegue. A tal da mistura, que o pessoal começa a fazer, pegar um pedacinho dali, um pedacinho daqui, um pedacinho... Você não consegue separar, vai botar, entendeu? Agora, outra grande preocupação que eu tenho, eu sempre falo para todo mundo, isso aí não é segredo, é esse bantuísmo exacerbado, desesperado que o pessoal está. O candomblé, eu falo para o pessoal, o candomblé ele é brasileiro, ele nasceu aqui no Brasil, ele com bases aqui no Brasil, ou melhor, com bases lá em África Banto, mas ele é brasileiro. E o princípio do candomblé, eu falo sempre isso, o princípio do candomblé, que o pessoal fala assim, não, mas em 1500, eu digo, peraí, mas lá em África, eu não estou falando em África, estou falando de candomblé. O princípio do candomblé foi miscigenado do candomblé de Angola, foi miscigenado com Jeje, foi miscigenado com Jeje. Você está vendo aí, você começa a buscar. Eu estava vendo, fazendo umas leituras, eu estava fazendo até uma pesquisa, e tem jornais de época, né? Jornais de época, e eu comecei a buscar, de 1800 alguma coisa, buscar relatos, né, daquela época. E você vai pegar, a grande maioria das vezes, quando eles falam, esses jornais de época falam dessas prisões que se fazia, tinha povo de Angola e povo de Jeje. Impossível que um não pegou o costume do outro. Não me venha com essa conversa de dizer, não, eles iam ali, mas não tinha nada a ver um com o outro. Duvido que não. Porque tudo, o costume, você se convive com a pessoa, você pega o costume. Até trejeito de fala. Você pode reparar, se eu ficar muito tempo em São Paulo, vou pegar até o trejeito da fala do paulista. Se você vier para o Rio, você vai pegar até o trejeito, viver muito tempo, 5, 10 anos aqui, você vai pegar o trejeito carioca, ou o trejeito baiano. Costumes, que você aqui, eu costumo tomar todo dia café com mandioca, aí você daqui a pouco começa todo dia também a ficar aqui na minha casa e fazer isso, você passa, quando tu volta para São Paulo, fazendo isso. E as pessoas querem separar uma coisa que nasceu assim. Não adianta dizer para mim, não adianta, eu vou cair, pode ser até que eu quebre a cara, mas eu desafio alguém dizer que não era misturado no princípio. Não falo o Queto, mas o Jeje com Angola. Eu desafio quem disser que não era puro. Não era puro. Sempre teve. Então, você repara até dentro dos próprios ritos, você vai ver que tem uma correlação muito grande. Então, essa é a minha preocupação. Aí as pessoas, não, vamos separar. As pessoas falam, porque o candomblé, eu tenho que pegar as coisas de Angola. Vamos separar? Então, aí esse dia eu perguntei lá, numa turma lá, eu perguntei, então como é que eu vou passar? Aí não sei que eu falei uma palavra, foi em Yorubá, a palavra Yorubá, a pessoa, mas não é isso, está errado. O senhor, o antigo, falando isso, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu nunca ouvi essa palavra. Eu estou aí, 50 e tantos anos vivendo dentro do candomblé, 60 anos vivendo dentro do candomblé, nunca ouvi essa palavra. De onde você tirou a palavra? Não, o senhor vê lá no dicionário. Ah, legal, você tirou do dicionário. A gente não falava isso, entendeu? A gente não usava isso. Aí as pessoas querem ir para a África. Não, vamos fazer. Aí eu começo a perguntar a eles. Então, como é que eu chamo isso assim, 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 assim? Qual o nome que eu dou para isso assim, 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 assim? Qual o nome que eu dou? Não sei. Ué, mas você acha que eu está errado, tem que consertar, você já tem que saber. Pô, pelo amor de Deus, eu estou esses anos todos aí, agora dizer que o que eu estou fazendo está errado porque você quer bantuizar o negócio. Ou desurbanizar, né?
eu acho que, pô, eu acho que isso aí está atrapalhando muito. Está atrapalhando muito. Aí o cara pega coisa de outras vertentes, quer enfiar ali, aprendeu uma coisa lá do catimbó, ou de coisa, acha que pode botar dentro do candomblé de Angola. Aí pega coisa entendeu? E querem colocar ali, aí pega um livro, lê, e querem colocar, vai à África, aprende alguma coisa lá na África, aprende não, viu alguma coisa, quer introduzir aqui no Brasil. Isso é pavoroso, cara. Mas não é da África. Não, o candomblé é brasileiro. É brasileiro, não adianta. Exatamente. Antes do candomblé, o candomblé veio da onde? Sempre teve o candomblé no Brasil? Não, aí teve o Calundo, o Calundu, teve o Cabula antes. Ué, o Calundu, ele teve o Calundu nas três vertentes do Queto, do Jeje e do Angola. E agora? Qual o Calundu que você está falando? Entendeu? O Calundu estava nas três vertentes. Aquelas curas, aquelas rezas. Aí eu falo, eu quero tirar o santo católico agora. Tu não pode ter, porque está errado, nós temos que bantuizar. Cara, os santos já vieram, já conversamos até eu e você sobre isso. Os santos já vieram de lá de África, 1480, 1450, quando o Congo foi invadido, eles já eram catequizados, já trouxeram Santo Antônio, Santa Bárbara, já trouxeram esses santos todos. Quando eles chegaram aqui no Brasil, já chegaram sabendo desses santos. Então não é coisa já falava português. Já vieram de lá com esse costume, aí o pessoal não tira. Tanto que esse povo acostumou, adaptou seus ritos a esses santos, a essas coisas católicas, a essas coisas. Adaptou seus ritos, porque já que era proibido, então vamos adaptar. Eu quero ver você desadaptar isso agora. Tira isso agora. Como é que era o original? Não sei. Para você tirar uma coisa, você tem que saber como é que era antes. Você sabe como é que era antes? Antes de 1480, antes dos negros chegarem aqui, sabe como é que funcionava? Não. Então, como é que você quer tirar uma coisa que já foi? Entendeu? Exatamente. Foi o que eu falei lá um pouco atrás aí. O que acontece? Isso é perigoso porque a gente tem que analisar o que de fato nossos antepassados conhecem, né? Os nossos ancestrais conhecem. Quem hoje cultua vou dizer, um inquis, né? Que veio da África, lá em 1500, por exemplo, 1480, enfim. Quem tem hoje o culto da mesma forma que se fazia lá? Né? Se eles mesmos lá já alteraram deles, então, exatamente o que eu estou falando. Então, até a mistura étnica, né? Com a mistura por causa do problema das guerras, desde aquela época, né? Aí atacava uma aldeia, a aldeia ia se juntar com outra, aí misturava. O tal da convivência que eu estou falando com você, convivia dentro daquela aldeia ali, porque tinha sido expulso da outra, daqui a pouco pegava o costume daquela outra aldeia com a outra aldeia, já deixou de ser puro. Entendeu? Deixou de ser puro. Aí o cara quer dizer que tá. Fala. E daí é aquilo, né? Você tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Tem que ter muito cuidado, principalmente em questões desses atos litúrgicos, que muitas vezes você vai mudar as palavras, mas o ritual vai ser o mesmo, né? O ritual o ritual eu quero saber se você vai conseguir alterar o rito. Não pode chamar aquilo ali de contregum. Aí qual é o nome que vocês chamam mesmo? Né? Aí o outro fala assim, não, como é? Aí começa a inventar um nome. Eu falo, não, mas isso aí não é o nome bando. Qual é o nome bando? Porque isso ali, sempre que eu fui falar, porque o deburu, a pipoca. Mas não é doburu. Eu cheguei, não, qual é o nome que você chama? Eu não sei. Então eu vou chamar de deburu, porque quando eu aprender o outro nome, eu passo a chamar pelo outro nome. Enquanto eu não sei, eu vou falar esse. Entendeu? Eu até sei. Só que o que acontece? Eu vou quebrar uma tradição que todo mundo passa a chamar, e daqui a pouco eu vou chamar, não, pega lá o agitou tocanha. Aí o cara diz, o que é isso? Deve chamar de pipoca mesmo, deburu, entendeu? Deixa eu chamar por esse nome mesmo. Exato. Tem mais duas perguntas aqui que para a gente responder, daí a gente já tem uma hora de live aqui. Já tem uma hora? Já tem uma hora. Daí passa rápido. Daí a gente tem essa pergunta aqui do Maurício, que ele fala o seguinte: hoje, para os senhores, quem é a maior referência da Goméia?
Cara, eu vou dar o meu pitaco, né? Eu acho que É, você vai dizer que a maior é, referência da Gourmet é o pessoal da sua família do com seu lado, certeza, né? com certeza. A minha Eu maior vou dizer que referência é de o meu do lado Gourmet de cá. não tem. Então é um assunto meio complicado. Não é complicado, não, é bem claro, né? Porque para mim a maior referência da Gourmet com certeza vai ser o Redandá e a minha casa, É, né? justamente, com certeza. É, É aquilo que a gente fala. Tem uns nomes que a gente gosta como é que eu posso dizer? Que mantém uma tradição, nem é uma tradição. Levanta a bandeira, pessoas que levantam a bandeira, e eu acho bacana. Entendeu? Tá aí, vocês mesmo aí, o Redandá, pô, eu acho legal. Bandeira que vocês seguram ali, marcaram um nome, entendeu? Marcaram um nome. Como tem a Mameto Camurici lá exato, eu ia falar dela agora. nos Filhos da Exatamente. Goméia, lá, né? São, Acho são bacana, referências também. entendeu? Sim. Então tem nomes que você vê que marcam, como a César Caxias, aqui no Rio, como tem vários estados, senão eu vou ter que ficar lembrando tudo quanto é estado, pessoas Exato, que marcaram, entendeu? exato. Mas dizia assim, qual é o nome de referência? Minha referência é aqui, Rio de Janeiro. Eu vivi aqui, Exatamente. apesar de conhecer o povo de São Paulo, de Salvador, de Pernambuco, de Minas Gerais, do povo de Agomé, mas a minha referência é aqui, entendeu? Qual o maior nome? É aqui, cada um vai puxar a brasa para sua sardinha, como é natural Exato. acontecer em qualquer raiz. Né? E a outra, é do Anzaia. O Anzaia, meu Eu brother, vi uma um abraço. pergunta do Anzai aí, mas eu não estava conseguindo ler. É, ele mandou aqui o seguinte: boa noite, Tata Jitu e Mucambila. Muitas pessoas dizem que seu Joãozinho tem uma grande culpa nessa mistura de Queto e Angola. O que os senhores acham? Contigo aí, Tata Jitu. Rapaz, ele não tem uma grande culpa, não. Ele cumpriu na verdade, ele cumpriu aquilo que foi determinado pelos deuses. Agora há pouco eu estava falando aqui, a gente lida com o invisível. A gente lida com o invisível. O invisível, às vezes, nos surpreende. A gente pensa que é uma coisa e é outra. Por exemplo, Pai João, ele nasceu dentro do Angola. Porém, o que aconteceu? Como ele foi criado com uma pessoa de Queto, nós do Candomblé vivemos de ancestralidade. E a ancestralidade, aquilo que uma vez até nós já conversamos, ela não é só consanguínea ou familiar, ela é afetiva, ela é comunitária. Ele teve um momento em que uma espiritualidade, vou botar aí uma ancestralidade iorubana, assumiu ele. E aí, vai dizer o quê? Bota fora? Diz, não quero você não, eu vou escolher quem eu quero. Não dá para escolher. Tem uma zeladora aqui no Rio de Janeiro, famosa, prefiro não citar nome, apesar dela já ser falecida. E ela era de Queto, de raiz. E por um problema que ela teve, ela passou a fazer festas e incorporar com inquice, com quitembo. E agora? Como é que vai chegar para uma mulher na idade que ela tinha e dizer que a senhora está traindo sua nação, a senhora é Queto, como é que está fazendo festa para tempo e incorporando com o tempo? A gente lida com o invisível. A gente não manda na gente, não. A gente não manda na gente. A gente é mandado. Você não apalpa o espírito, segura ele e fala, é ele que pega você e te sacode. Entendeu? É diferente. É ele que pega você e te sacode. Você não pega ele, mas ele te pega. Ele te pega. Entendeu? Então, o que aconteceu com a Gourmet não foi culpa. Né? É claro, foi uma pergunta, eu sei que não foi de má fé, mas não foi culpa do seu João. Apesar de que ele tinha um costume na casa dele que era natural. Você estava tocando seu candomblé de Angola, chegava uma autoridade ali de Queto, e o santo chegava, como até hoje na Gourmet a gente faz isso, eu acredito que em outras casas fazem, chega uma pessoa ali e se incorpora lá com um orixá, Ogum, Xóssi, sei lá. Vamos cantar a nação da pessoa. E se tiver 3, 4, vão cantar 3, 4. Entendeu? Isso é natural.
Isso é respeito. Isso é sinônimo de respeito. Entendeu? Por isso que eu sempre falo, por que muita gente, na hora de fazer, as pessoas pensam muito no nascimento e na vida, né? Mas na morte a pessoa não pensa. Sabe por quê? Que quando a pessoa morre, na hora que a antiga. Hoje em dia estão também mudando isso, estão tirando isso. Mas quando a pessoa morre e você reverencia várias nações, a pessoa de Queto reverencia Angola e Nigéria, a pessoa de Nigéria reverencia Angola. Sabe por quê? Porque como é que você vai falar vai agradar um japonês, se o japonês está na sua casa, e você vai fazer um discurso para o japonês em português, ele vai ficar olhando para a tua cara e dizer, mas se você fala em japonês para ele, entendeu? Ele vai ficar feliz da vida. Se eu saio daqui, vou lá no Japão, aí os caras estão falando japonês, eu não entendo nada de japonês, mas se o cara como é que fala assim, pô, Tata Jitu, eu sou muito feliz de ter sua presença aqui, o senhor nos deu essa satisfação, e pô, cara, caramba, o cara tá falando na minha língua, caramba, aí eu entendi agora o que ele quis dizer, eu entendi. Eu acho que com o santo é a mesma coisa, apesar de ser, eu sempre falo que o santo é poliglota, né? Eu sempre falo, o santo entende tudo quanto é língua. Não adianta ver com esse papo. E o que acontece? Por isso que a gente pega num axexê, num tambe, ou num sirum, a gente canta as três. Antigamente se cantava as três nações. Eu acho que, pô, se o santo chega na sua casa, não custa você cantar a língua que ele entende. Você vai cantar a sua, mas vai cantar a língua que ele entende. E é por isso que a Gomeia canta Queto e canta Jeje. Se tiver pessoa de Queto e Jeje, vai cantar o Queto e Jeje. Vai cantar. Não vai dizer, cara, não vai ser para qualquer um, senão vai virar bagunça. Mas você pegar uma autoridade, uma pessoa, uma pessoa, não vou citar nome, uma pessoa famosa aí, ou um pai de santo antigo, respeitado, chegar na sua casa, incorpora lá com o santo dele, um Ogum, um Oxóssi, aí você, não, aqui na minha casa não canta para orixá, só canta para inquice. Eu acho que até falta de respeito com o próprio santo, entendeu? Mas eu acho que isso hoje em dia não acontece mais não, Tata. Isso aconteceu muito. Semana passada eu estava até comentando isso. Por que acontece? Isso a gente já conversou bastante também. O que acontecia muito antigamente, né? Isso eu falo no antigamente porque eu ouço de histórias de mais velhos, como já ouvi o senhor mesmo falar. O que se acontecia? Muitas pessoas do Angola tinham cargo na casa do Queto, na casa do Jeje e assim vice-versa, né? Então, esse respeito mútuo existia muito. Então, quando uma pessoa de Inquice ia na casa de uma pessoa de Orixá, o Inquice respondia, até pelo aquele vínculo que se tinha ali familiar, né? E isso era natural de acontecer. Hoje em dia, eu vou dizer que isso não vai acontecer mais não, viu? A Gomeia aqui no Rio, ela foi residência de vários zeladores famosos. Foi residência. Eles cantavam, sabia fazer o queto deles e o jeje deles. Está dentro de uma casa de santo, precisa fazer alguma coisa, aí ele vai fazer o quê? Se eles moram ali dentro da Gomeia, o Pai João dava liberdade. Vai lá, faça você o seu. Se ele é de queto, ele vai ter que fazer de Angola, porque é a casa de Angola. Cada um sabe o que faz, o seu. Né? Então, ali foi residência, a Gomeia foi residência. O Valdomiro Baiano morou lá há quanto tempo? Entendeu? Quando veio de Salvador, foi morar lá. E assim como o Rio, eu posso citar aqui uns 10 pais de santo famosos aí que foram morar lá dentro da Gomeia. Como é que você não vai fazer as coisas de orixá ou de vodum? Claro que faz. Também. E o caso de Pai João foi um dos casos específicos, como eu citei dessa zeladora aqui do Rio, que era do Engenho Velho, né? Acho que era do Engenho Velho, a Casa Branca, não me lembro, que passou a incorporar o tempo, fazia festa de tempo, tudo. Pai João teve um grande problema. Ele herdou santos de Queto, dessa madrinha, tia, né? Que ele morou com ela. Ele ia fazer o quê? Pegar aquele santo, bota fora para a pessoa de Angola? Ele quebra e joga fora? Claro que não, né? Entendeu? Até porque ele tinha cabeça, tinha juízo, tinha a cabeça no lugar, e aí ele vai, olha, é seu. E aquela
espiritualidade que ele não pôde segurar e controlar, segurou ele. É de onde vem essa Inhansã que ele recebe, que ele recebia, que ele incorporava. É de onde vinha aquela Inhansã, entendeu? Vai fazer o quê? Ele vai dizer, não quero não, joga fora e... Ô, Inhansã, não incorpore-me não, que eu te pego, hein? Eu te prendo. Ele vai fazer o quê? Me explica. Se alguém tiver o Anzai, eu não estou falando de você, não, estou dando só uma resposta no geral, tá, meu irmão? Se alguém tiver uma resposta lógica de como é que se faz isso, me ensina. Cadê o povo de Queto? Era proibido, nos anos 30, 40, era proibido eles incorporarem de caboclo. Cabeça que roda orixá, não roda egum. Era o lema deles. Então, eles diziam que caboclo era egum. Pode ter um pai de santo desse aí de Queto que não recebe caboclo. Que não recebe catiço aí, uma pombogira. Mas da onde que eles tiraram? Como é que eles fizeram? E aí vem seu Pedra Preta, né? E quebra esse tabu dentro do Gantuá, que isso aí não é segredo para ninguém, né? Justo. Seu Pedra Preta, inclusive, seu Pedra Preta que curou uma menininha que ela tinha um problema na perna, lá, um problema sério na perna, e ele que ia lá, de 15 em 15 dias, ele virava lá, o seu Pedra Preta virava para curar ela e curou ela. Foi aí que criou até um grande vínculo com o pai João e mãe menininha, entendeu? Eu não sei se você não teve a oportunidade, eu vou conversar com o Cláudio, o Cláudio, né? E eu buscava muito aquela coisa da minha curiosidade, a gente buscava muito, discutia muito, e ele começou a me passar certas coisas, como outros alguns antigos, né, da Gourmet, e passava as coisas e era isso, era aquilo. A gente tem que procurar saber a origem da coisa para poder responder, entendeu? Tem que saber. Exato. Mas pai João, ele gostava muito, quando muita gente fala assim, ele fazia bagunça na casa dele, ele quentava Queto, cantava Gede. Não, ele não fazia bagunça. Ele fazia assim, ele cantava muito Queto quando ele ia fazer show no Teatro Jandaia, aqui no Rio, lá em Salvador, aqui no Rio, no Cassino da Urca, nesse coisa. Ele fazia shows de dança cantando Queto. Mas era a profissão dele, dançarino, caramba. Era uma das profissões dele. Mas ele canta Queto. Você já foi na casa dele? Isso eu sempre pergunto. Você foi na casa dele e você viu ele cantando Queto de princípio ao fim? Não, nunca vi. Eu ouvi dizer. Vocês sempre ouviram dizer. Ele cantava muito Queto de princípio ao fim nos shows. Aí as pessoas já deduzem que, se ele fazia no show, ele fazia na casa dele. Mas não era essa bagunça de, vamos cantar tudo, vamos fazer a misturada. Não era assim. Na verdade, é cada coisa no seu cada um, né? Cada coisa no seu momento, cada um, é isso aí. No seu quadrado. É que às Exatamente. Vezes, as notícias, o Camilo, ela sai assim. A pessoa fala uma coisa por dedução. O outro ouviu, passa adiante, vai passando adiante, vai passando. Quando tu vê, a coisa foi lá na frente, aí tu fala assim, mas você viu isso? Não. Mas quem falou? Não sei nem quem falou, não, mas eu ouvi dizer. Aí pronto. Entendeu? Aí virou fofoca. Virou fofoca. Ninguém sabe de onde saiu, entendeu? É aquele fake news aí que tem aí que o cara bota um negocinho de mentira, daqui a pouco todo mundo está postando, está todo mundo compartilhando, sem saber a origem. Você viu se isso existiu? Não, eu não vi. Aqui, é mentira. Mas agora já compartilhei, entendeu? É fogo, rapaz. Agora vamos responder só mais um aqui, senão a gente vai ficar a noite toda aqui. O pessoal está mandando pergunta ruda aqui. O Gabriel Wallace perguntou o seguinte: quando coloca em Kiss com orixá, não perde a essência do Angola Bantu? Quando se mistura e Kiss e orixá, não perde a essência do Angola? Tá, vamos lá. Eu vou entrar agora num negócio que eu fiz até um vídeo. Fiz um vídeo que eu coloquei lá no YouTube. Eu vou responder assim. Por que vai mudar a essência se a coisa é energia? É espiritualidade, é energia. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou de Cavungo. Aí nasci com essa espiritualidade, com essa energia dos deuses da terra e medicante. Não tem quem modifique. Se eu for numa casa de Queto, aí eu passei mal, eu caí numa casa de Queto. Os zeladores de lá não conhecem Angola. Eu sou de Cavungo. Eu sou de Cavungo. Aí cheguei na casa de Queto, passando mal, caindo, alguém me levou lá, e
Você também, ele é de candomblé, está desmaiando aqui, dá uma olhada. Aí o pai de santo vai jogar. Ele é só de Queto. Qual o santo que ele vai me dar? Eu sou de Cavum. Mas ele não entende de Angola. Ele vai jogar, ele vai ver a minha energia, a energia que me rege, e ele vai ter que me dar o Baluaê, o Mulu. Ele não pode dar outro, porque a energia que me rege é aquela. Da mesma forma, se eu for para uma casa de jeje, chegou lá, eu passando mal, eu tenho que fazer alguma coisa para mim. O pai de santo, o zelador lá, não conhece de Queto, nem conhece de Angola, ele só conhece de jeje. Ele vai jogar, ele vai. E eu sou dos deuses da terra e medicante. Ele vai jogar, ele vai ver o quê? Ele vai ver Sapatá, a Junsum, a Zawane, sei lá, entendeu? Ele vai ver uma dessas energias, que é a energia que me rege. Você é de Congobila? Não, você é de Gogombila. Congobila, né? Pô, Um dia eu Oxóssi menino. Aí você vai para uma casa de Queto. O zelador vai jogar, ele vai te dar Congobila? De maneira nenhuma. Ele vai ver uma energia, aí é um Oxóssi menino, ele vai te dar Logum, não é isso? É. Ele vai te dar um Logum. Porque ele não conhece de Congobila. O jogo dele vai dar com você de uma energia caçadora que é menino. Então ele vai te dar aquela energia. Assim como todos os Inquis, entendeu? Então não tem. Como é que se estiver no mesmo lugar não perde a essência? Não, ele ganha a essência. Porque a minha, ela modifica, porque ela é energia. As pessoas estão confundindo a energia com nome, com regionalidade, com nome regional. Nome regional. A energia, olha só uma coincidência engraçada. Você chegar, você tem aí um exemplo, Zaze. Você não vê muita coincidência, Zaze, a energia do trovão, ele usa vermelho e branco, ele tem como indumentária um machado. Xangô, ele é a energia do trovão, ele usa vermelho e branco, ele tem como indumentário um machado. É um machado diferente, mas é um machado. Revioso, Sobô, a energia do trovão, ele é vermelho e branco e ele usa um machado. Porra, pelo amor de Deus! Na verdade, dentro a gente, quando fala de candomblé, que as pessoas hoje em dia, com acesso aos estudos, né, Tata Jitu, quando você começa a falar de candomblé, as pessoas já querem ir para a África, ela sempre quer desviar. Ela, não, mas lá, tal, tudo bem. Se a gente for falar de Zaze na África, não é diferente de que é o Senhor da Justiça e blá, 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 e blá, blá, blá. Quando você fala de Xangô, não vai mudar também, é a mesma coisa, correto? Eu tenho por mim o seguinte, o que acontece? Até agora eu falei sobre aqui do Brasil e falei do Japão, né? Então vamos lá. O cara pegou aqui a carne de siri, né? Aí fez lá com cebola, alho, cebola, tomate, fez um refogado e botou no arroz. Porra, que gostoso. Aí o japonês chega lá, ele corta, o cani, né, que eles chamam, né? Cani, né, aquela carnezinha do siri, pega, bota ali, aí pega com molho shoyu, sei lá, né? Aí come aquilo molhando. É só o modus operandi que muda, cara. A carne é do siri. A carne é do siri, o molho shoyu. Aí aqui eu chamo de, sei lá, regabofe, ele lá chama de xirim xinxim. Mudou o nome, mudou o modo de tratar. Em vez de ele botar cebola e alho, ele botou molho shoyu. Mas a carne é a mesma, do siri, daquele bicho que viveu lá no mar. Se analisarem direitinho, vai ver que tem a ver, mas as pessoas querem jurar que não tem nada a ver. Uma coisa é a vida em si. Entendeu? Outra coisa é a energia. Eu estou falando de energia. A pessoa não entender bem, não estou falando porque Xangô foi um ser vivo que depois que morreu aconteceu. Cada um conta uma história, né? Eu estou falando da energia. As energias, quando se cruzam, são as mesmas. É que na realidade, quando a gente fala de candomblé, tem aquela questão. Muita gente não viveu e não vive o candomblé. Porque assim, quando você vive o candomblé, você sabe,
Você sabe que Xangô não é Zaza, né? É. Agora, a partir do momento que está ali na sala, que está fazendo festa, o pessoal grita. A minha casa grita salve ao orixá até hoje no candomblé. Né? Como que você vai falar que está errado, que não pode mais, enfim. Então, assim, só que na hora dos atos ali, né, na hora do fuxico, quem está fazendo sabe o que está fazendo. É, o Né? que eu canso de Seja falar também. Zazi, é Zazi. Se é Xangô, é Xangô. Porém, a ancestralidade não vai mudar daquela pessoa. Se ela sai. Isso não é de hoje que acontece dentro do candomblé. Quantas pessoas saíram do Jeje, foram para o Queto, saiu do Queto, foi para o Angola, né? E mudou a forma de cultuar. Ali aquele sacerdote vai jogar para aquela pessoa, vai ver que aquele santo, né, aquela ancestralidade confirma se pode alterar, se pode diminuir alguma coisa que tem, se pode mudar, se pode mudar a indumentária do santo, enfim, isso são questões que se resolvem dentro do baquiço, né, dentro do roncó. Agora, a ancestralidade daquela pessoa não vai mudar. Agora, a forma de culto, A sim, a forma forma de de cultuar culto um vai. É, espírito é justamente, é o que diferente eu de sempre cultuar falo. um orixá. Isso O, aí não o precisa modus ser operandi, muito. eu costumo chamar de o modus operandi vai mudar, as palavras vão mudar, cantigas de reza vão mudar, entendeu? Mas a energia vai ser aquela ali, não tem como dizer assim, vai ser outra. Eu quero saber se alguém já. Pode ser até que tenha acontecido, né? Não vou nem dizer que essa parte não, mas alguém que era de um sumo, aí foi lá para o Queto, aí passou a ser de Dandalum, de Oxum? Não foi, né? Ele vai ser o Baluaê. Alguém que foi ali que era de Xangô, veio para Angola, ele passou a ser de Nkosi? Pode até acontecer quando existe, assim, às vezes, aquele erro do zelador, por algum motivo e tal, mas é muito Exato. difícil, né? Muito difícil isso Eu vou acontecer. ficar com Né? muito revoltado da vida, rapaz, quando alguém chegar para mim e falar assim, eu ir numa casa, imagina, chega numa casa, depois de burro velho dentro do santo, aí chega numa casa de santo dessa aí o cara fala assim, olha, você é de. Você não é Fizeram mais seu santo errado. o seu Fizeram santo seu santo é errado. errado. Você agora é de Xangô. Você é de Xangô. Eu, rapaz. É complicado isso aí. Isso Entendeu? acontece Agora, muito, se ele ainda falava mais para mim, hoje você em é do dia. Baluaê? Ih, valeu, irmão. Eu já sabia há muito tempo. Mas Hoje eu isso estava está vendo até acontecendo muito. uma entrevista com o Tiné, aquela entrevista antiga, e ela falando, o tempo todo falando, e orixá, e orixá, e orixá. Aí tem um menino que estava vendo e falou assim, pô, como é que pode? Uma mulher de Angola? Eu disse, rapaz, é o costume, rapaz. Não adianta dizer que está errado, é o costume, é vivência com isso. Exatamente. Dificilmente você Dificilmente vai você ver vai uma ver uma pessoa pessoa com com mais de mais de 30 anos de 30 anos de santo idade que não que não vai vai ter ter essa essa mistura mistura na na fala. fala. É justamente. Dificilmente você vai ver isso. Com certeza. Mas é isso aí, Mas é isso aí. Tatatu. Já estamos com 1h30 de live quase. Então É, depois o pessoal nem assiste. Quero mandar um abraço aí pro Rumbi que passou, o Andilo passou por aí também. Tinham. O pessoal todo aí que está sempre com a gente aí. Quero agradecer mesmo de verdade e aproveitar mais uma vez e desejar Feliz Dia das Mulheres pela data comemorativa de hoje. Mandar um abraço para todos. E é isso aí. Só agradecer mesmo. eu ia até eu desejar também. Assim que eu entrei, desejar o Feliz Dia das Mulheres, acabou que a coisa foi entrando assim, acabei até esquecendo. E a rapaziada aí, porra, obrigado aí pela atenção aí, por ter dado essa moral pra gente aí, tá bom? É isso aí. Quer deixar algum recado aí, Tatatu? Fica à vontade. Não, você fica à vontade você também, entendeu? O recado que eu tinha que dar, eu já dei aí, já falei, o meu pensamento, entendeu? Então, Não mudo o meu modo de pensar, porque dizem que burro velho não consegue mudar, né? Então, fazer o quê? Não consigo mas é mudar. isso aí, família. Apesar de ter essa carinha de garotinho de 18 anos, né, pô? Novinho, novinho. A gente vai estar organizando outras lives aí também. Tem que ter a ver com o Tinho aí, com o Tendo lá aí também. A gente vai estar Com organizando umas certeza, lives aí para estar Tinho é falando bom, Tinho sobre. também é bom para isso. O Rumbê também é gente boa para isso, entendeu? A gente vai estar trazendo, né, esse diálogo. O pessoal é carente, muita gente é carente de pelo menos um
posicionamento sobre o candomblé, né? Não precisa nem falar muito de África, até sobre o candomblé as pessoas não têm muito entendimento. É, a gente sabe, a gente sabe bem que tem muitas casas de candomblé que são realmente bem defasadas em questões de informação, né? Isso é uma realidade que a gente vive. Eu falo que eu acompanho cada coisa que é complicado, mas você vê que são pessoas que estão ali, que são pessoas de fé, que acreditam naquilo ali, né? E realmente elas não têm um apoio de diálogo, de conversar, de falar sobre, dentro da própria casa não tem. Então a gente vai, pelo menos, trazendo, não a gente vai falar de Eu ia fundamento, não falar é isso. isso, né? É bom, porque a Mas, gente fazendo essa live vai esclarecendo, eu falo um pouco daquilo que eu conheci, vivi e conheci, você fala aquilo que você viveu e conheceu, e vai até alertando, vai clareando a mente das pessoas, né? Que tem casa que existe uma carência muito grande de conhecimento, né? exato, exatamente. De conhecimento, as E pessoas é isso. aí começam a se dedicar a livro, a achar que o livro vai encontrar a solução para a resposta para esse problema, e não acha, aí, muitas das vezes até se revolta com o candomblé, porque eu não consigo aprender, entendeu? Exato. Agora, falo para todo mundo, isso aí você falou, tem alguma coisa para falar, pô, candomblé é, acima de tudo, vivência dentro do candomblé. Vocês têm que viver o barracão de vocês, a roça de vocês, a casa de santo de vocês. Candomblé é vivência. Vocês só podem pegar, viver, saber de candomblé, viver dentro da casa de vocês. Aí vocês vão ver o costume que tem, o que faz, o que não faz, como é que faz, como é que não faz. Não adianta você chegar aqui numa live, você ouvir o que eu faço, o que eu falo, que o Mucambila fala, e levar adiante. Porque não é o que faz na casa de vocês, não é aquilo que vocês, entendeu? Candomblé é vivência. É vivência, é candomblé, é estar ali, sempre que puder, estar dentro da roça. Que você trabalhando dentro da roça, ajudando dentro da roça, você está aprendendo. Você está aprendendo, você está vivendo o candomblé. Candomblé é vivência. Corretamente. Candomblé é vivência. A gente cansa de falar isso. Não tem como você falar do que não viveu, né? É, justamente. Possível. Mas é isso, Tata de Tu. Obrigado. Agradeço mesmo aí. Não tem nada que agradecer, não. Sempre que precisar, estamos aí juntos para a gente fazer essa live gostosa. Opa. Entendeu? Maravilha. Estamos sempre juntos. Entendeu? Vamos marcar logo uma outra, logo daqui a pouco. A gente marca outra aí. Vamos marcar aí contigo. Sim, vamos marcar, com certeza. A, a live foi bacana. Valeu. Pra caramba. Não beijo no coração de vocês. acompanhando. É nóis. Um abraço para todo mundo da família.